Tive que encerrar e voltar, tô voltando. Travou. Logo já tava, ia fazer uma boa discussão. Pois é. Pior é que o outro tá gravando aqui já. Estamos voltando, peço desculpas que hoje a internet está complicada. Vamos esperar o povo voltar. Trocar os celulares aqui. Vera, eu já vou te chamar, tá? Desculpa. Só porque eu falei, só porque eu falei do Sacolinha, eu acho que eu não vou conseguir gravar a nossa conversa também, viu? Porque o outro celular travou, tá lá travado. Mas Mas enfim. não tem problema. Essas paradas aí é para inserir comercial, Mauro. Não, pior é que eu acho que eu não vou conseguir gravar, daí a gente vai ter que fazer outra live contigo para eu poder deixar gravado, entendeu? Porque essa ali já travou. Travou total, tá aqui travada. Enfim. Eu não sei o que está acontecendo, mas enfim. Não, é a minha internet aqui. A gente ainda tem aí mais uns 10 minutos para depois eu chamar o Rodrigo. Então vamos continuar. Que esse... E aí a gente vê depois isso aqui. Mas é isso. A gente está falando o quê? Desculpa, essas paradas. Facilita muito também, né, Maureen, a democratização, assim, Caiu aqui meu celular, tá? Tudo certo, pronto. Isso está facilitando muito, a gente está tendo acesso a coisas que não teria em outros momentos, acho que é fundamental, né? Sim, com certeza, essa coisa de poder, claro, essa ferramenta do Kindle ela ainda não é uma coisa barata, né, para qualquer um que queira usar, né? Mas já é uma maneira da gente ter acesso a autores que talvez não pudesse ter. Não, igual tu pode baixar no celular também esses textos, né? Não tem. Mas tu perguntaste então do projeto. Então, a ideia é, eu tenho esse projeto de leitura em voz alta, tá? Que era feito presencialmente em diferentes espaços então da cidade, né? E também textos com uma ênfase nos escritores e escritoras contemporâneos. E aí, esse ano, com a questão da pandemia, da suspensão das atividades presenciais, e ali, logo no começo, em março, assim, um sentimento meio... um desespero, uma desesperança, né, com aquilo que estava se anunciando. Mal sabia a gente que passaríamos tantos meses assim. Sim. Mas, então, eu tive a ideia de levar para aquele espaço do Facebook, né, a nossa experiência com a leitura dos textos, e aí também textos de... assim, o pedido inicial é de que fosse a leitura de textos, né, de autores e autoras contemporâneos, mas a gente não controla a vontade do leitor, né? Então, o pessoal foi trazendo aquilo que era da sua preferência. Tá? Então, a gente teve ali tem, né? Tem. Eu tive momentos assim de mais interação, outros e menos, no sentido também de regular menos, assim, porque tem a participação, são os alunos, né, que acabam levando isso. Então, foi essa a ideia. E o que eu tenho vivenciado em diferentes iniciativas com a leitura em voz alta é o quanto isso
também cria uma outra dinâmica, né? Acaba despertando o interesse pelo texto, também a escuta de quem está lendo, né? Então, assim, quando tu lê é uma experiência e é legal, e quando a gente escuta também, a compreensão do texto, ela é atravessada pela voz, que isso é algo que eu gosto muito, né? Essa ideia, assim, a voz nos coloca na presença, né, de quem está ali ouvindo, e aí o projeto foi indo, assim, acho que não tem também nada de muito inédito, não é isso, mas é uma possibilidade dessa comunidade, né, não é uma comunidade narrativa, mas uma comunidade leitora, que está aqui, né, por perto, de ter se mantido assim unida, né, mantido em contato. Tá? Então, foi uma estratégia de sobrevivência frente à pandemia. Pois é, tu falou isso aí da pandemia, né? Porque eu perguntei do projeto, e aí eu já vou aproveitar. Porque a gente, do Confraria Poética, a gente acaba sempre tocando nesse assunto, né? Da pandemia, porque não tem como não dizer, né? Como é que está sendo, Vera, esses movimentos, essa questão do... O Rodrigo vai falar daqui a pouco, né, sobre o festival, mas como é que está sendo para ti, como professora e tal, esses movimentos no período de pandemia? Bom, tem de tudo um pouco. Eu vou ter que me movimentar aqui só porque minha cachorrinha quer sair. Não tem problema. Maureen. Aí tu vai conhecendo as outras partes da casa. Mas eu e todo o público. Todo público, não. Já estou voltando perto da minha lei. Olha, eu acho que é um período de muito aprendizado, né? De aprendizado de coisas boas e ruins, e de a gente se colocar numa outra condição em que quase que um certo narcisismo antropocêntrico, assim, né? Ele é abalado. Eu estou vivenciando isso também muito especialmente nessa condição de professora, porque a gente tem sido demandado, muito demandado, né? E a gente está trabalhando mais do que se tivesse presencial. Essa é a verdade. Exato. E não só, claro, né, no ensino superior, ou na escola técnica, mas principalmente nas redes de educação básica, né? E lidando assim também com as expectativas e os conflitos familiares. Então, tudo isso é muito complexo, né? Acho que é um período para a gente pensar muita reflexão em cima, a partir disso, o que a gente e o que a gente precisava de fato. Agora, há muito tempo eu considero que esses recursos online, eles são recursos que democratizam muito, né, as nossas possibilidades. E a gente morando longe da capital, nessas nossas cidades, como tu disseste, né, que tem um potencial, mas não tem os melhores espaços, enfim. Né? Quer dizer, naquela vez que eu te chamei para a banca online, se eu não te chamasse para a banca online, tu não poderias ter vindo aqui, ia demorar muito tempo e tal. Então, são oportunidades. Dinheiro também, né? Que a gente sabe que o custo atualmente não está tão... Né? Exato. Então, tem um potencial de tornar mais acessível a circulação do conhecimento, da informação, da arte, esse universo, esse espaço digital tem. E isso a gente tem que aproveitar. Né? A gente precisa aproveitar. Agora, qual é o outro lado disso? Né? O outro lado é que talvez tenha um acesso, né? Saber e conseguir filtrar. Então, houve momentos, assim, há momentos, na verdade, assim, olha, eu estou vendo coisas muito legais, tem muita coisa acontecendo, mas parece que eu não dou conta de tudo aquilo. Então, a ânsia, né? É a ansiedade da contemporaneidade, né? Isso, e a gente, nossa, como é que eu vou ficar se fazer assim, né, sem saber, sem assistir, mas aquilo já estava me fazendo, né, mal. Então, a gente precisa transitar, parece, né, entre esse hiper
né, midiático, contemporâneo, e algo que é mais assim, aí é ir lá para aquela, parece que para aquela ancestralidade e de desligar de tudo, né? Então, que a gente vai ter aí tanto consequências, a gente tem, mas ainda não consegue problematizar exatamente, né? Para as relações com essa questão da formação, da escola, do estudo, né? Das formas de criação mesmo, e de circulação de bens de todas as maneiras, né? Culturais, inclusive. Então, tudo isso vai ser afetado, a gente ainda não sabe dizer exatamente como, né? O que vai ficar. Né? Agora, no campo assim da escola, da universidade, por exemplo, o que a gente fez de, né, todas essas lives, webinários, ver quanta coisa a gente consegue trocar. Né? E então, isso que a gente está, essa conversa, assim, né? Nordeste e Sul, fronteira, Extremo né? Sul, Extremo Sul. Os extremos, assim, né? Quer dizer, poxa, isso é uma coisa fantástica, né? Isso pode ser o nosso dia. Então, cabe a nós também aproveitar isso da melhor forma possível. Eu acho. Não, eu mesma já fiz mais de 30 lives, né? Então, assim... Pois é. Eu me lembro que quando, na época que eu estava na coordenação do GT, que eu tinha sugerido da gente fazer o Poéticas Orais num formato assim, meio à distância, né? E o pessoal estranhou muito. É que aqui na Unipampa a gente acabou desenvolvendo esse hábito porque é uma universidade que está em 10 cidades diferentes. A minha eleição foi à distância, tu lembra que tu propôs isso? Porque eu não estava no evento, mas não queriam deixar de passar a bola para mim. Não, e a gente está assim, a 700 quilômetros de distância entre uma cidade e outra da universidade. Então, a gente precisou se acostumar. Né? Mas eu vejo hoje, assim, né, as pessoas que antes achavam um absurdo como que a gente vai fazer um evento online, e hoje a gente está conseguindo fazer. Então, bom, isso é bom, né? Mas a gente não pode perder o contato, né? E o que representa o contato pessoal. Então, vai demorar um tempo, né, até a gente conseguir elaborar esse período. Mas vamos aprender. Acho que já aprendemos, assim. Estamos aprendendo. Usar o melhor. Eu vou me aventurar agora a dar um curso no Google Meet. Né? O curso, inclusive, é em parceria com a Socorrinho, com a Maria do Socorro Simões, com o GT de Literatura Oral e Popular, com o GLICAN, que é o grupo que eu participo aqui, e com o Laboratório Nacional de Materiais Orais. A gente abriu as inscrições ontem e já terminou, 50 vagas. Não tem mais vaga. Então, vai ser via Google Meet, e já estamos até eu com a Socorrinho, que a Socorrinho também estava. Tu sabe como é que ela é, né? Trabalha, ela disse, minha filha, eu não aguento mais ficar em casa. Eu tô desesperada, eu não tenho como fazer minhas coisas. Então, foi uma maneira da gente também se unir, né? E é interessante que a gente consegue se unir com as pessoas do nosso GT, né? Norte, Sul, Norte, Nordeste, muito mais fácil do que antigamente. Então, a gente pode tirar isso como um lado positivo da pandemia, né? Mas também considerando que a gente está trabalhando muito mais. Sabe? Eu tô bem cansada. Cabe a gente também fazer esses cortes, assim, e tentar, né, preservar um pouco, né, uma certa calmaria, né, Mauro? Mas é tudo novo, assim. Então... Mas é isso, Vera, eu vou te pedir para termina e faça as tuas considerações finais, que daí eu vou, não sei se o Rodrigo estiver aí, ele dá um sinalzinho aqui para eu poder chamar ele. Vamos ver se ele dá um sinal. Agradeço a oportunidade da gente fazer essa conversa, né? E, na verdade, o propósito mesmo é esse de contar dessa experiência com o Festival de Fronteira Literária aqui e como a gente está fazendo circular. Então, agora o Rodrigo está aí e ele vai contar para vocês, né? Como é que foi esse festival e, quem sabe, a gente faça aí um festival, né? Online, né? Misturando aqui a nossa fronteira com Valença, né? Valença, exatamente. É isso, Vera, muito obrigada. Fica aí com a gente, eu vou te tirar aqui e vou colocar o meu celular aqui no negócio. Tá.
porque com essa confusão toda eu tive que tirar o outro, tá aqui confuso, tá? Obrigada, viu, Vera? Um beijo. Fica aqui com a gente. Beijo. Oi. Vou chamar, já vou te chamar, Rodrigo. Me dá só um minutinho aqui para tentar arrumar o meu celular. Minuto. As tecnologias são isso mesmo. Espera aí, gente. Um minutinho. Pronto. Deixa eu chamar Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo. Tô tentando me organizar aqui, que a conversa da Vera travou e tô te acompanhando no chimarrão. Ah, coisa boa. Tá na hora, né? Tá na hora. Então, Rodrigo, primeiro eu quero te agradecer. É um grande prazer te receber aqui na minha live. Viu? Muito obrigada por ter aceito esse convite. E eu gostaria que tu te apresentasse, para mim também, que eu não te conheço tanto assim, e para o pessoal que está aqui assistindo, e falasse um pouco do teu trabalho, né? A gente focou aqui no Fest Fronteira Literária, que é pelo que eu vi, é um festival que foi idealizado também por ti. Aí vamos bater esse papo puxando por aí. Bem-vindo. Bom, então, muito obrigado pelo convite, né, Mauro? Para mim é uma honra, é um privilégio poder estar nessas ferramentas, levando não só a minha escrita, mas levando essa loucura que é inventar de criar festival e falar de literatura nesse país que tão pouco nos incentiva. Mas o Fest Fronteira, ele nasceu, então, ali, no ano de 2017, por uma vontade imensa que eu tinha de levar para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul escritores, produtores de conteúdo. Eu moro aqui em Porto Alegre desde 2012, mas eu sou natural de Bagé. E aqui eu tenho contato com muita gente boa, muita gente qualificada, muito escritor, muito professor, muita pessoa que cheira, que vive, que respira letras todos os dias. E lá em Bagé, tem um amigo meu que organiza o Festival Internacional de Cinema da Fronteira, que é o Zeca Brito, cineasta, diretor de Legalidade, que está aí nas plataformas digitais, dando no Telecine, dando em tudo. O filme é um sucesso, o último filme do Léo Machado, nosso amigo. E ele é um festival que já está acho que está indo para a 13ª edição. E também começou bem pequeno, assim, e eu digo, por que eu não trago para Bagé? Só vou tomar uma aguinha aqui, porque eu já estou em live faz horas. Desculpa, essa vida, né? Eu vou sair dessa live, eu vou para um curso também que eu estou fazendo, até 9 horas da noite. Tá doido. Olá, Ricardo, um abraço. De Valença, isso aí. Meu marido é escritor, né? Também. Valença, Bahia. Legal. É meu marido e é escritor também. É escritor também? Então, se ele não tá, se eu não estou seguindo ele, depois quando eu sair aqui, ele me dá um toque ali para eu achar o nome dele. E, Maureen, então, tipo, eu olhava aquelas experiências e digo, tem espaço para fazer isso no interior, tem espaço para fazer isso no interior. Mas sempre a gente tem muito medo, né? Tipo, eu não era tão conhecido, nem sou muito conhecido ainda, mas enfim, em 2017 eu era menos ainda, eu tinha todo aquele medo. Só que aí aqui em Porto Alegre tem um festival que se chama Festipoa Literária, que é organizado pelo Fernando, pelo João, que acabou de entrar aqui, é um dos organizadores, enfim, tem uma turma super bacana, que faz um festival com uma proposta totalmente diferente. Aquilo ali me encantou, me chama a atenção, e eu converso com o pessoal daqui de Porto Alegre, chamei o Zeca para trocar uma ideia, chamei o Fernando para perguntar se eu podia adaptar o nome do festival dele para o nosso lá de Bagé, então é devidamente autorizado, é uma homenagem literal, e consultei ele antes se ele deixava eu fazer isso, né? E aí eu criei, então, em 2017, chamei o Fernando Rich, o Chico Botelho, para a gente convidar pessoas que nós conhecêssemos, não era um universo tão grande assim, para fazer um festival. E qual seria a diferença do festival? Que até deu polêmica na cidade, né? A gente já tem uma feira do livro, eles estão querendo acabar com a nossa feira do livro, essas coisas do interior. E aí, qual era o motivo de fazer um festival e não uma feira do livro concorrendo? Pelo contrário, para mim, quanto mais evento literário tiver em qualquer lugar, é melhor. Mas a minha ideia principal era, formação de leitores, porque eu não sei como é que é aí na Bahia, mas as feiras do livro do Rio Grande do Sul, principalmente as do interior, porque a de Porto Alegre é uma organização um pouco diferente, mas as do interior, elas têm um mote livro, mas elas não são verdadeiramente feiras do livro. Quem interessa mais na feira do livro lá não é nem o escritor e nem o leitor,
Normalmente é uma companhia de teatro, é uma banda famosa que vem tocar na cidade. Livros infantis até tem bastante espaço, teatro, palhaços. É um evento super importante, mas é um evento multicultural, onde o escritor frequentemente não é o principal do evento. Eu participei de uma feira do livro, até conto para todo mundo, assim, foi numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e eu fui convidado para ir participar, cheguei lá, não tinha nem mesa para mim, eles embromaram uma mesa na hora, e quando eu me sentei, digo, agora vai dar, tinha umas 2, 3 pessoas esperando para o autógrafo, passou um cara literalmente fantasiado de palhaço, com uma sineta na mão, convidando as pessoas para irem para o teatro. E aí as poucas pessoas que estavam ali para conversar com os autores viraram suas costas e foram assistir uma peça que durou 1 hora. Quando acabou a peça, não tinha mais ninguém na minha fila e eu já tinha que ir embora porque já tinha acabado o meu tempo, era o próximo escritor. Então o foco das feiras literárias do interior não é o escritor. Agora, pelo que eu tenho visto, por exemplo, tem uma feira literária que é a Feira do Livro da FURG, lá em Rio Grande, porque eu sou de Rio Grande. A Feira do Livro da FURG cresceu muito. Eu me lembro quando eu namorava lá, era muito pequenininha, na Praça de Duarte. Aquela que é no cassino, não? Isso, aquela que é no cassino. Ela era muito pequenininha e hoje ela ganhou, eu tenho até vontade de voltar lá, porque eu voltei no cassino rapidamente esse ano. Então, assim, voltar lá num período da feira, porque aquela feira é legal. Eu acho, não sei. Última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro de todos os verões da minha vida até o ano de 2012, depois que eu me mudei para Porto Alegre, eu não consegui pegar mais. Mas essa feira faz parte do meu imaginário, mas também é uma que não é organizada pelo padrão interior do Rio Grande do Sul. É pela universidade, né? Ela é pela universidade, então ela tem outro foco. E aí, qual foi a minha vontade, então? Formação de leitores e tirar o escritor do pedestal, porque eu acredito que a gente tem muito evento, assim, a festa do autor, a festa do escritor, e nos colocam lá em cima de um palco de 2 metros e a gente fica super distante do público. E a gente tem um escritor brasileiro contemporâneo com ansiedade de criar público, com ansiedade de conversar com as pessoas, e eu acho bonito um evento, né? Eu ficaria super honrado de estar numa mesa importante dessa, mas eu acho que faltam mais espaços para o escritor estar no mesmo, e eu digo fora do pedestal mesmo, assim, no Fest Fronteira a gente não colocou palco. Todos os escritores estavam na mesma altura do público. Claro que acontece que algumas pessoas não enxergam tão bem, mas ônus e bônus, né? São escolhas que a gente faz. E depois do evento tinha a sessão de autógrafos, era coletiva para todos os participantes. E na sessão também eu não quis fazer mesas de autógrafo. O que a gente fez? A gente disse, pessoal, então todos os autores aqui, a gente vai abrir uma cerveja, um refrigerante, vamos comer, e quem quiser comprar livro, senta com a gente, vamos conversar. Porque a ideia, tirando o escritor do pedestal, aproximar o escritor do seu leitor e abrir esse espaço para conversa, que às vezes na mesa é tudo apressado e não dá tempo. Então, foi, apesar de ser um evento bem pequeno, assim, foi super bem comentado. Os escritores que toparam participar, gostaram muito. A gente teve um pequeno problema, assim, que eu só convidei pessoas que eu conhecia, muito próximo, assim, porque é um evento sem dinheiro. Eu conseguia só passagem e hotel, né? Não tinha cachê para o escritor. Então eu convidei, foram 6 escritores de fora, e acabou indo 6 homens. Isso foi ruim, mas nem foi proposital. As 2 meninas que tinham sido convidadas, elas na última semana até surgiu convites que pagavam cachê e eu não tinha como concorrer. Eu digo, pelo amor de Deus, não vão vir para Bagé e abrir mão de cachê, né? Então, só que na segunda edição a gente teve um cuidado muito maior, assim, de tipo, tem que ter mulheres presentes. Então a gente fez foi 50/50, então foi super bem. E bom, o que eu tava falando, a primeira edição foi um sucesso, e aí aconteceu um troço que eu jamais imaginei, porque Bagé, como tu sabe bem, ali, de Rio Grande, 4 horas de carro, 5 horas de carro de Porto Alegre. E eu tinha lista de escritores querendo ir na segunda edição. E aí foi quando eu conheci a Vera e conheci o pessoal do Unipampa, porque o que acontece? Eu morando em Porto Alegre, organizei o festival, tipo, o FEG, o Fernando Rich, um escritor, me ajudou ali na parte logística, o dono da livraria me ajudou. E só que eu tenho uma faculdade de letras em Bagé, e eu cheguei lá e digo, não tem como, o pessoal da letras, a gente não conseguiu se comunicar e não estavam lá. Tinha alguns alunos, assim, mas eu senti falta da universidade presente, né? Pô, a gente tem uma universidade de letras em Bagé, estou fazendo um festival de literatura, eu quero professores de letras aqui. Sim, claro. Eu não conhecia ninguém deles, porque quando eu saí eu não estava organizando eventos, eu não sou de formação da área de letras.
E aí eu dei meu contato, pessoal, pelo amor de Deus, me consigam o pessoal da Letras para conversar com eles, eu preciso que eles estejam comigo no próximo festival. E aí alguém fez o meio-campo para nós e conheci a Vera, e a Vera é uma bênção que surgiu na minha vida, porque a Vera encampou o festival, abraçou o festival de uma maneira que me surpreendeu, assim, ela realmente vestiu a camiseta do festival e A Vera se é interessou, ótima. levou seus alunos, e aí até uma das mesas da segunda edição era a Gabriela Silva, que foi aluna dela. Quando eu disse, ela disse, vou ficar na casa da Vera. Então foi um evento ao mesmo tempo família. E a Unipampa, que eu tenho só a agradecer, com o seu curso de letras, abraçou o Fest Fronteira Literária. Então, a partir do segundo evento, a gente conseguiu subir para um patamar diferente. Por quê? Porque a gente tinha uma universidade federal apoiando o evento. O evento teve validade como hora de atividade complementar ali para os seus alunos e para os alunos que se inscreveram. E a gente estava se encaminhando, a Carol dizendo que a Vera é sensacional, e é mesmo, e a gente estava se encaminhando para a terceira edição, então 2020, para ser no mesmo formato, assim, já estava tudo bem encaminhado, teria sido lá em abril, e quando veio a pandemia, assim, tipo, eu fiquei muito chateado de ter que cancelar o evento, mas a Vera também me entendeu, ela disse, Rodrigo, eu super te entendo, acho que tu tá com razão, a gente tem tempo para fazer isso para depois. Só que saiu dessa mente criativa da Vera fazer o Fest Fronteira EAD, então ela transformou o Fest Fronteira num curso, claro que ele não leva esse nome, né? É um curso de formação ali para os professores. E, nossa, isso aí abriu oportunidades gigantescas, porque dentro dessa minha meta de vida, que é a formação de leitores, fazer a literatura ser lida, fazer a literatura estar dentro das escolas, estar com a literatura brasileira contemporânea, né? Isso aí veio acalhado uma força surpreendente, porque o que acontece? Esse curso que foi oferecido está apresentando esses autores do Fest Fronteira, e por isso que a gente conseguiu fazer uma unidade temática, para futuros professores, para professores que já estão atuando, que por vezes, tipo, até pela formação mais decano e mais clássica, acabam afastados da literatura brasileira contemporânea, ficam só no cânone, e perdem essa oportunidade gigantesca de trabalhar com escritores que estão vivos. O escritor brasileiro contemporâneo está aqui, está à procura de público, está precisando ser lido nos colégios e nas universidades. Então, foi uma oportunidade sensacional. Eu vi que a Vera comentou aqui, não consegui ler, mas foi uma ideia muito genial dela de fazer isso, e a gente conseguir avançar ainda mais com essa proposta que é minha, mas que é dela também, de formar leitores, né? Eu acho que todos nós que estamos envolvidos com letras queremos formar leitores, né? Isso talvez vai ser a coisa que quando a gente passar, a gente vai conseguir deixar leitores. Então, estou muito feliz. Foi até o que o Ricardo falou, né, Rodrigo? Eu não sei se tu estava aqui quando o Ricardo falou. Não sei se tu estava aqui quando o Ricardo, meu marido, falou da questão que o escritor, muitas vezes, o escritor contemporâneo, ele escreve, o livro fica guardado em casa, né, fica encalhado, a escola escolhe um paradidático, que muitas vezes é um livro que não tem nada a ver com a realidade do aluno, e aquele escritor que está ali, ele vai ser só homenageado. O máximo que fazem é uma homenagem, né? Aqui em Valença mesmo tem não sei se tu estava quando eu falei, tem a Academia Valenciana de Educação, Letras e Artes. Então tu tem vários. Eu estava numa live anterior, ele tem vários escritores produzindo. O Ricardo tem até, ele pode colocar aí nos comentários. Eu entrei pelo meu outro celular, porque esse aqui está travando. Eu não sei nem se eu vou conseguir depois salvar a live. Então eu estou aqui em 2 lugares. Estou acompanhando os comentários pelo outro, né? E o Ricardo pode deixar aí, porque ele fez uma pesquisa da quantidade de livros que são publicados assim por semestre. É doido, entendeu? E isso não vai adiante, quer dizer, não circula, né? E na verdade, a gente, por sorte, assim, tipo, claro que eu sou um autor que trabalha em rede social, então, tipo, eu vejo meu livro sendo lido. Mas eu não quero que só o meu livro seja lido, eu quero que o meu seja lido, que o da Luísa Casanova, que está aqui nos assistindo, seja lido, que o do João, que está aqui nos assistindo, seja lido. Então, se eu não fizer nada para pelo menos ajudar o mercado e no sentido de formação de leitores, eu vou acabar sendo egoísta. Eu consegui criar uma plataforma, um público que me acompanha, que gosta daquilo que eu produzo, então, tipo, vou usar isso aí para o Fest Fronteira. E aí a gente vem nessa questão, tipo, esse ano tá tudo acontecendo de forma online, né? Tipo, eu lancei um livro novo esse ano, ali no comecinho, eu acho que foi até em abril mesmo, ou no fim de março, nem sei que dia foi. Parece que a gente tá 1 ano já trancado em casa. Mas, tipo, eu lancei o livro bem no comecinho da pandemia, tive que fazer já um lançamento em formato de live,
Uhum. E eu estava muito chateado com essa questão do Fest Fronteira não acontecer presencialmente esse ano. Só que o governo do estado do Rio Grande do Sul fez um edital agora, há 2 meses atrás, chamado FAC Digital RS, que o valor era bem baixo, mas eu resolvi inscrever o Fest Fronteira como Fest Fronteira Experience, um experimento do Fest Fronteira. E aí tive a sorte de ser do projeto, ser um dos selecionados, então estou esperando a parte burocrática da assinatura do contrato, enfim, e do valor entrar, para conseguir fazer uma edição diferente do Fest Fronteira, então um Fest Fronteira Experience, que eu vou conseguir, ainda que muito pequeno, pagar um cachê simbólico para esses escritores, que assim como eu, estão todos trancados em casa. E a diferença maior, fora a questão do contato social, é que eu pensei assim, bom, eu tenho o Fest Fronteira, vou fazer a 3ª edição, que já está planejada online. Eu achei que não valia a pena, porque eu ia estar até desprestigiando um pouco os autores que estão aqui no meu redor e que eu consigo levar eles para Bagé. Então, eu deixei eles para o ano que vem. E o Experience, eu vou fazer, a princípio, 3 dias de mesas, e convidando escritores que eu não tenho condições, como o festival independente, de levar para o interior do Rio Grande do Sul. Então, eu quero trazer escritores da Bahia, escritores do Nordeste, escritores aí do Rio e São Paulo, mas até eu prefiro o Rio e São Paulo, tipo, só se tiver alguém que se identifique muito com essa nossa questão, porque eu quero levar escritores de fora do eixo, que são mais difíceis ainda. Se eu for trazer Ricardo alguém está dizendo aqui, ó. Ricardo está dizendo aqui, desculpa, que aqui em Valença, entre 99 e 2019, tivemos 73 livros publicados. A média foi de um livro valenciano por quadritrimestre. Então é bastante coisa, em vários gêneros. Poesia, romance, crônica, história e ensaios. E a gente precisa de espaço, né? Eu, o Ricardo e todos os outros. Então é muito interessante esse movimento do Fest Fronteira, desse apoio que a Unipamp está nos dando. Enfim, e eu vou aproveitar, assim, porque eu nunca tinha feito nada com dinheiro público, nenhum dos eventos foi com edital, e aproveitei esse, que a inscrição era simplificada, que o valor é bem baixo, assim, tipo, não é uma responsabilidade absurda, assim, eu consigo administrar de boas o valor, até porque eu vou ver se contrato a plataforma para transmitir o evento, enfim, eu tenho que fazer uma assinatura do Zoom aqui para conseguir que as conversas não tenham o tempo excedido, cortado. Mas vai ser uma experiência bem bacana, Mauro, assim, tô bem feliz e acho que dentro desse caos, desse horror que a gente está tendo esse ano, falar de literatura na internet, conhecer gente nova, conhecer vocês, estarmos nós dois a essa distância, é uma das coisas boas, né? Com certeza, eu estava até falando antes para a Vera, né, que eu vou ministrar também um curso online, né, a gente está trabalhando mais do que se estivesse trabalhando presencialmente, mas tem me dado a oportunidade. Agora há pouco, quem estava assistindo aqui era a Sara Jona, que é uma pesquisadora de Moçambique. Ela teve que sair, uma professora de Moçambique, ela disse que teve que sair por conta da internet, que está muito ruim. Mas assim, eu conversei com uma poeta de Moçambique também, que é a Sônia Sultuani, que tem um livro publicado até pela Capulana, no Brasil, e eu consegui, nessa pandemia, conversar com muita gente. E a minha live, se tu já viu ali um pouquinho na página, ela é muito diferenciada, eu trago os diversos assuntos. Eu já falei sobre educação no campo, falei sobre literatura aqui do Baixo Sul, estou conversando contigo sobre literatura da fronteira, cinema. Então, é buscar também, nesse recurso que a gente tem, conhecimento e visibilidade, né? Dar visibilidade para tantos autores, escritores que a gente tem por aí. E quem sabe criar pontes, né? Daqui a um tempo eu consigo ir aí, vocês conseguem vir aqui. Claro. É um caminho inevitável, assim, tipo, dessa aproximação que a gente está conseguindo fazer por aqui. E tu falou na questão da literatura de fronteira, a gente tem é quase um gênero aqui, né? A gente não está nos livros técnicos, mas a gente tem uma característica fronteiriça aqui na nossa região. Uma literatura que brinca com as fronteiras, não só da fronteira linguística, a gente tem quase que um dialeto próprio ali na região da fronteira com o Uruguai, a fronteira com a Argentina, o seu jeito de falar, mas também a gente tem livros muito híbridos aqui, que tem um pouco da nossa escola, mas também um pouco de Borges, um pouco da escola uruguaia, enfim. Então, a gente consegue ter essa dimensão que não aparece tanto. Então, eu tenho um sonho, se eu conseguir valores para as próximas edições, é internacionalizar o nosso Fest Fronteira Literária. São 2 objetivos bem claros. Assim. Um é internacionalizar, no sentido de ter condições de trazer os escritores do Uruguai e da Argentina para participar de mesas.
E um outro é que esse Fast Frontier Experience, ele também possa circular, que esse eu acho mais interessante. Então, passar por outras fronteiras, aqui sair ali do Uruguai, até igual ali fronteira Bagé com o Uruguai, mas descer ali em Santana do Livramento, subir até Uruguaiana, Jaguarão, quem sabe, imagina conseguir levar aí escritores de fronteira, eu, o José Francisco Botelho, o Valdomiro Martins, só para te dizer esses que estão sendo estudados no festival, levar junto com o Fest Fronteira uma mesa de fronteira para Valência, quem sabe? Então, Claro. tudo isso está passando dentro das nossas ideias, mas claro, com muitas dessas coisas, né, Maureen, são sonhos, mas a gente parte de um sonho para uma realização depois, né? Sim, inclusive a Vera falou quando a gente estava conversando de um livro teu, se eu não me engano é Andarilho o nome, né? Andarilho. Não sei se é isso. Ela disse que eu não consegui, sinceramente, assim, comprar ainda todos os livros que eu quero teus e de todo mundo, e depois eu vou conversar, porque eu costumo ler os livros das pessoas para fazer a live. Como a live não era diretamente sobre o teu livro, sim sobre o festival, aí eu acabei ainda não conseguindo, mas a gente vai conversar sobre isso depois. Agora, ela falou desse teu livro, e como foi interessante trabalhar com ele, na medida em que os estudantes se identificaram muito, a questão da identidade, de se ver no autor. Eu queria que tu falasse um pouquinho, até já falasse do teu livro, e falasse um pouquinho dessa relação, né? De tu trazer, tu como escritor bagéense, tu tá em Porto Alegre, mas é de Bagé, então tem essa diáspora, todo esse deslocamento que a gente faz. Eu sou de Rio Grande, passei por Santa Catarina, passei por Porto Alegre, hoje estou na Bahia. Morei em Salvador, estou em Valença, porque eu peguei o aluno, eu sou dessas, eu casei com um aluno, o Ricardo foi meu aluno no mestrado. Hoje está fazendo 4 anos que nós estamos juntos. Então, assim, eu queria saber dessa questão da identidade que é colocada na tua obra. E como é que tu vê isso? Então, essa questão ela é muito, muito interessante para mim, assim, sobre vários pontos de vista, tá? O Andarilhos é um livro que ele foi lançado em 2017, mas ele nasceu muito antes. Eu escrevi aquele começo da história num formato de conto em 2007, que até publiquei num formato bem pequenininho e totalmente independente, acho que não deve ter nem 100 exemplares daquele livro. E aquela ideia me martelou na minha cabeça, até na nota do autor, que eu li ali muito livro antigo, os livros antigos tudo tinham nota do autor, né? E aí ela dizia, eu coloquei ali, sei lá, eu estava em 2007 com 21 anos, eu coloquei, esse livro está assim, mas porque foi o que eu conseguia fazer nesse momento, mas eu sei que esse livro precisa de mais coisas e algum dia eu volto nele. E aí eu estudei, fiz uma oficina em 2008 com o professor Alcicheu Wish, lá em Bagé, vinculado ao Camp, daí, e fui estudando, e aí em 2012 eu resolvi, não, eu quero voltar a escrever, eu estava sentindo essa necessidade e comecei a retrabalhar aquele texto. De 2012 foi bem o ano que eu me mudei, foi um caos total, e aí entrei na vida louca, que de Porto Alegre não conseguia parar, porque era trabalho, aquela coisa divulgando. E em 2016, fim de 2015, começo de 2016, eu tinha 3 capítulos só escritos no Andarilhos e aí comecei a ter crise de ansiedade. Enfim, eu conto o negócio para contextualizar. Eu me descobri trabalhando 12 horas por dia para um escritório, um escritório que eu admiro, mas tipo, que não me completava enquanto cidadão, enquanto pessoa. E até um dia que eu tive uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, tive que entregar o meu carro para minha esposa e sair do carro para caminhar, porque eu estava passando mal. E era uma situação horrível, assim, tipo, eu nunca tinha tido nada parecido. E aí fui procurar ajuda psicológica, enfim. E dentro dessas conversas, tipo, eu acabei entendendo que eu estava sentindo falta de escrever. Que era uma parte super importante do que eu sou enquanto pessoa, do meu projeto de vida. E a gente sabe que escritor no Brasil não ganha muito dinheiro, e ok, eu já superei isso, não tem problema com isso. Mas o que eu faço aqui no Instagram não é pelo dinheiro da venda de livro. Não é por preço, isso, e é por valor. A minha carreira, meus anseios enquanto escritor fazem parte do que eu sou enquanto paixão, e isso tem valor para mim. Por isso que eu estou sempre me expondo por aqui. E naquele momento, eu até pensei em fazer algum outro livro, mas digo, não, vou fazer o Andarilhos, que eu já comecei, já sei como ele vai acabar, isso é super importante, ter uma estrutura pronta para escrever, né? E lancei numa editora pequena, Martins Livreiro, como tu é daqui, tu deve conhecer, uma editora focada para livros gauchescos, regionais, enfim, muito livro mais da história do que de ficção. E minha expectativa era muito pequena, assim, eu lancei o Noite Escura em 2009, foram 200 exemplares, e não ficou ali por Bagé, região,
E essa era a minha expectativa. Eu só queria desovar essa história de dentro de mim e poder dizer, sou escritor de uma pessoa. Só até dizer, Rodrigo, tu é escritor, porque eu ficava com vergonha, tinha vergonha de dizer que eu era escritor. Não escrevo desde 2009, eu nem sei se eu sou escritor mais. Sabe? Aquela coisa. E resolvi, eu vou lançar o livro que fale dessa identidade, dessa cultura regional, desse gaúcho mítico que a gente já viu em tantas obras. E procurei algumas características para serem minhas, para serem de diferenças, tá? Um personagem mestiço sendo o protagonista da história, e sem dar muitos spoilers, assim, mas tipo, eu construí o livro dando a entender que a gente ia para um duelo, para uma tragédia, e tentei trazer um fim de redenção. Tentei fazer um fim que nos deixasse uma mensagem positiva, porque já em 2017 já estava pesado no Brasil, desde 16, 17, já estava uma época crítica. E Deixa eu só fazer um parêntesezinho. Ricardo está dizendo que ele sabe bem como é que é, porque ele acaba tendo que ser professor, né? Mas ele é escritor. Então, isso. Até o último post que eu fiz aqui, alguém comentou, Rodrigo, isso que tu falou aqui é interessante, é por isso que a gente diz que tu é escritor e advogado, e não advogado e escritor. E eu acho que o teu marido é a mesma coisa. E o Ricardo é engraçado, porque ele sempre faz questão... Ricardo sempre faz questão, quando colocam ele na apresentação de qualquer fala, escritor e professor, e não professor e escritor. Eu procuro fazer isso também. Até, tipo, como o escritor, eu acho que é super relacionado com a escrita, a professora é super relacionada com a escrita, eu boto só escritor. A não ser que eu esteja em algum evento jurídico, eu nem falo que eu sou advogado, porque não vem ao caso. Não. O Rodrigo, advogado, é outra pessoa, é outro discurso, é outra personalidade. Outro personagem. Sim. Então eu quis estudar essa questão da identidade do homem da fronteira com essas características, e aí que veio a minha primeira grande surpresa. Eu estava pensando já no meu próximo livro, achei que ele ia se passar em Porto Alegre, e o livro começou a vender, a aparecer, pessoal booktuber ali de todos os estados falando do livro, até estava aqui o Livro Bacana, que é um perfil do Isaías lá de Mossoró, aí pessoas de Minas, pessoal de Belém, pessoal, acho que tinha até um casal aí da Bahia, que eles tinham um Instagram, não sei se ainda tem, era o Lerapia de Casal, eles eram da Bahia, e tipo, todo mundo lendo e gostando do livro, e eu fiquei super surpreso com aquilo. E aí a Tati Feltrin, que é uma resenhista bem famosa, ela resenhou o livro em dezembro de 2017, e eu tinha ainda um pouco de exemplares, e aí eles esgotaram, tipo, em uma semana, depois que foram 60 livros, 100 livros, não me lembro quando foi. E aí naquele momento que eu me dei conta que a literatura regional ainda tinha espaço no Brasil, e muito, e que ela podia ser nacional. Eu não preciso essa taxa de regionalista que nos colocam os livros. Aliás, essas taxações são tão chatas, né? Essas taxações são tão chatas. Exato. Eu já conversei com pessoas que fazem a literatura periférica. Por que tem que ser literatura periférica? Literatura do Rio Grande do Sul, literatura baiana é literatura. Feita na periferia, feita no Rio Grande do Sul, feita no Pampa, né? Exato. Porque quando a gente passa a pensar na literatura do gaúcho, na literatura da periferia, né? A gente esquece do texto. Normalmente, quando tu vai numa mesa que tem essa proposta, eles não debatem jamais o texto do livro. É uma crítica que está fazendo análise da figura do escritor, do contexto em que ele nasceu, das dificuldades que ele teve ou que não teve. Eu acho isso super válido, mas assim, não é o objetivo e não é o objeto de um profissional de letras. Eu vejo até muito dentro da academia, assim, eu fiz cadeira ali na PUC, algumas coisas, e quando eu olhava, assim, alguns amigos da letras, assim, que só estavam preocupados com fatos extras literários, eu ficava preocupado, porque eu digo, bom, esse pessoal vai ser o crítico de amanhã, e são pessoas que não estão lendo o livro por si, não estão preocupadas com o que está escrito dentro do livro, estão preocupados com outros fatores. Aí, Rodrigo, tem a questão, que eu não sei se tu já te deparou com essa teoria, que eu até falei antes, que eu vou começar a ministrar um curso dia 29, que é sobre o pensamento decolonial, que vem justamente para isso, para a gente poder entender que existem várias ramificações na literatura e em termos assim muito simplificados, né? Existem várias possibilidades e é preciso que a gente aceite essas possibilidades e veja essas várias literaturas que tem dentro de uma grande literatura, digamos assim, né? Exato, não. E aí claro, como eu não sou profissional de letras, assim, eu olho meio com a minha visão de escritor, mas procuro subsídio neles para tentar achar alguma outra forma de falar de livros. Aí eu achei a Francine Prose, que ela fala muito sobre o New Criticism, que era
justamente a crítica em cima do livro, do que está escrito, e ignorando totalmente o conteúdo fora. Não sei se é a ideal ou não, mas acredito que, como tudo na vida, a gente tem que escolher aquilo que mais se comunica com o nosso modo de pensar. E aí, quando eu fui surpreendido pela âmbito nacional que o Andarilhos tomou, Maureen, aí eu troquei de editora para uma editora que estava com uma proposta. Eu fui o segundo livro da editora, né? Foi uma coisa corajosa, assim, tipo, um livro que estava andando bem, eu trocar de editora. Mas a editora Taverna, os guris me chamaram, Rodrigo, a gente gosta muito do teu livro, ele vem super bem aqui. Taverna é legal. E a gente realmente tem sonhos de virar editora mesmo. E vocês têm condições de distribuir o livro, porque eu só vou trocar se vocês forem distribuir. Não, a gente vai distribuir. Claro que eu não vou distribuir como uma companhia das letras, porque eles são pequenos, né? Mas eu disse, bom, então vamos fazer isso. E realmente andou bem, tipo, o Andarilhos, esse que tu me perguntou, ele está esgotado. E nesse viajar do Andarilhos, eu descobri, então, uma coisa que me marcou, que foi, o Brasil é muito maior que as capitais. Tem gente do interior que não é representado por todos os livros que se passam no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre. Sempre, e sempre, e sempre. Então, há espaço para uma literatura que quer ser contemporânea, talvez na linguagem, talvez na escolha do narrador, talvez no tempo em que a história se passe, mas não necessariamente tenha que ser uma literatura de capital. E quando eu me dei conta disso, me bateu a chave, porque eu estava muito preocupado, assim, tipo, não quero ficar taxado por escritor que faz esse típico regional, esse homem fronteiriço, papapá. Só que ao mesmo tempo, se eu fosse escrever uma história de um cara aqui em Porto Alegre, eu não ia estar escrevendo o livro que eu queria ler. E essa é uma das dicas maiores que eu aprendi ali com, sei lá, com Stephen King, com André Bianco, com o próprio Assis Brasil. Escreva um livro que você gostaria de ler. E aí eu me deparei com o José Luiz Peixoto, com um escritor de Portugal que escreve sobre Galvez, a sua cidade natal. E ele é lá chamado escritor das ruralidades, né? E, bom, e tem uma escrita e tem uma escrita bem assim diferente, né? Escreve com letras minúsculas, tem toda ele tem toda uma experimentação na linguagem, assim, que não é o perfil que eu levo. Só que aquilo ali me girou a chave de que sim, eu podia ser um escritor das ruralidades, entre aspas, aqui do Brasil. Tem outros também que podem ocupar esse espaço e que bom que venham ocupar esse espaço comigo. Mas há espaço para escritores que queiram contar histórias que se passem longe dos grandes centros. Para surpresa desses escritores e dessas editoras. Porque, tipo, quando a gente conversa com grandes editoras, eles não acreditam, eles não te dão uma chance. Só que hoje em dia a gente não precisa mais deles. A gente consegue fazer que a internet Ricardo, leve. Desculpa, Ricardo está até dizendo aqui que ele vai parecer chato, mas que a literatura de Valença tem sua força, independente de Salvador, Rio de Janeiro ou São Paulo. E aí tem uma história aqui interessante, Rodrigo, que é a seguinte: houve um encontro das academias de letras que foi sediado em Valença. Em Salvador não veio, não mandou nenhum representante. Então, assim, quando eu fiz o pós-doutorado, eu até citei isso para justificar que o sarau daqui que eu trabalhava era de periferia, que eu não estava falando periferia num sentido localizado, de periferia e centro, mas mostrar isso. Por que Salvador simplesmente não veio, não mandou representante, não deu justificativa? Né? Porque é complicado isso, a gente vê aqui. Porto Alegre não vai a Bagé também. Porto Alegre, é o que eu sempre digo, assim, Porto Alegre quer ser São Paulo quer ser Nova York, mas é tudo a mesma coisa, a gente está todo mundo junto aqui, então... eu sinto assim, hoje já menos, ainda bem, né? Mas com o Andarilhos, por ele ter uma capa com um gaúcho a cavalo estampado, o Rio Grande do Sul, assim, capital, assim, olhou esse livro com olhos muito tortos. Tipo, o que alguém está querendo falar sobre isso hoje em dia? Já fizeram isso nos anos 30, o Érico já encerrou essa fase muito bem encerrada, não precisa ninguém mais falar sobre isso. Já teve Érico, já teve Pedro de Martins, já teve Ciro de Martins. Teve Simões Lopes Neto. Simões Lopes Neto. Então, o que esse guri quer falar sobre isso? Mas, bom, eu não posso deixar que fatores externos decidam o livro que eu vou contar. Tá? É uma das minhas críticas à crítica, que às vezes, ele não abordou tal e tal tipo de personagem no livro. Bom, mas não é a minha história. Tu pode falar da linguística, de tudo, mas, tipo, personagem que eu criei, aí não, né? Aí escreve teu livro, porque, tipo, cada pessoa tem um livro diferente na mente, né? E, enfim, quando eu me dei conta disso, que eu podia falar sobre as pessoas do interior, isso me abriu um leque de oportunidades, porque, tipo, eu posso fazer literatura brasileira contemporânea
experimentar em língua, experimentar em narrador, fazer um livro policial, fazer o que eu quiser, e eles se passaram no universo do interior. Não preciso colocar os pés em Porto Alegre se eu não quiser. Não preciso colocar os pés em São Paulo ou em Salvador. E aí, Ainda que a Terra se Abra veio nessa esteira. Assim, eu coloquei um assunto que eu achava interessante, assim, que ele era pouco, não, ainda não era abordado na literatura, que é esse movimento dos neo-rurais, pessoas que cansaram dos grandes centros, que vivem essa realidade de home office, que possibilita que tu trabalhe de qualquer lugar do mundo, ou que tu tá cansado de trabalhar no computador e quer botar a mão na terra. Então, a partir desse pressuposto de trazer um personagem de volta de Brasília para o interior do Rio Grande do Sul, ele vem pro enterro do pai dele e se depara com o Rio Grande do Sul modificado, que também não é muito falado. A gente sempre fala do Rio Grande do Sul de antigamente, né? Mas um Rio Grande do Sul em que as mulheres têm seu protagonismo, são proprietárias rurais, um Rio Grande do Sul em que o negro não é apenas um empregado, e que existem negros, porque eu te digo que assim, eu morando aqui na Bahia, muitas vezes sou questionada, mas tem negro no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul não tem negro. Tem negros, a gente tem reunião, religiões africanas. E eu conversei aqui com uma grande poeta do Rio Grande do Sul, que é Ana dos Santos, que é negra, que faz parte do Sopapo Poético. Então tem Lilian Rocha também, tem muitos. Data Vesna também. Então eu quis trazer esses elementos. Então coloquei um negro como sócio do projeto, da estância deles. Aí precisei falar de problemas contemporâneos, que a gente tem problemas, a gente não tem sinal de celular, a gente não tem segurança. A segurança no interior é um horror. E aí as pessoas às vezes não entendem por que o produtor rural quer arma, não sei o que é um absurdo. Mas as pessoas não sabem que quem está no interior está desprotegido. Tu simplesmente não tem proteção. Então, a gente tem uns buracos mais embaixo. Então, eu trato do abigeato. Aqui, Rodrigo, aqui em Valença... Desculpa, aqui em Valença tem um período que é de colheita do cravo. Tá? É o cravo, e Ricardo vai me falar qual é o outro aí que eu me perdi. Nesse período, dá muita morte. Exato. Porque os caras sabem que o cara vai pro sítio dele, ou pra propriedade, buscar dinheiro, né? Sim. E aí pegam, fazem emboscada, matam. Então, assim, tem essa violência também, né? Aqui tem um agravante que ainda que é uma cidade de 100 mil habitantes, mas tem presídio. E aí, tendo presídio, a gente sabe que também complica um pouco, tem mais né? Coisa. E as pessoas, às vezes, esquecem que existem esses problemas no interior, e são problemas, de fato. Aí eu trato do abigeato, que é a questão do roubo do gado, né? Uma palavra que a gente usa bastante aqui, não sei se o resto do Brasil usa. Trago, então, a questão das alternativas desse pessoal do interior, tipo, bom, estão roubando toda a minha produção de gado, o que eu vou fazer? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente hoje em dia tem uma produção de azeite de oliva maravilhosa. É um azeite de extrema qualidade, então eu quis trazer isso aí para o livro. Enfim, quis apresentar um Rio Grande que ainda não estava apresentado para as pessoas. E o principal, um Rio Grande brasileiro. Um Rio Grande onde você passa calor, onde as pessoas estão com a camiseta empapada. Porque eu respeito muito a questão da estética do frio, mas eu acho que às vezes a gente utiliza isso muito para nos afastar do resto do Brasil. Não, e outra, tô falando nisso, desculpa. Tô falando nisso, já me perguntaram assim, mas no Rio Grande do Sul faz calor? Eu falei, vai para Porto Alegre em dezembro para tu ver. Tu torra, gente, entendeu? Dá para fritar um ovo no asfalto. Tá? Bagé e Rio Grande são cidades mais frias. Mas em Porto Alegre, a gente tem no máximo 3 semanas de frio no ano. E assim, não é frio, é friozinho, tipo o que eu tô hoje, de camisa e um blusãozinho. E o resto do ano é um calorão desgraçado, camisa grudada, suor, nojeira e não sei o quê. Isso nunca tá retratado na nossa literatura. Tá sempre frio aqui. E aí o que acontece? Aí o resto do Brasil nos enxerga mais como uruguaio e argentino do que brasileiro. Com razão, porque a gente tem um movimento aqui que quer fazer isso. Nós somos a ponte do resto do prata com o Brasil. E a minha literatura, ela tenta ser o contrário. Ela tenta ser o ponto mais sul do Brasil, que é o que nós somos de fato, né? Respeito e admiro minhas culturas laterais aqui, mas somos fronteiras. A gente é brasileiro. Então, por isso, todos os meus livros, o Andarilhos, o Noite Escura e o Ainda que a Terra se Abra, todas se passam no verão e não é a troco de nada. É para mostrar que aqui é quente, sim. Sim, e aí, voltando à questão da tua literatura e também do festival, tu falou de alguns autores que estavam aqui, Luísa Casanova, e um outro que eu esqueci o nome, que já tem, desculpa, porque é muita coisa, que já tem uma certa representatividade, né, no cenário da literatura contemporânea gaúcha. E autores novos que tu tem encontrado? Que Vera falou muito assim, da produção de estudantes, a gente vê, eu dou aula no Instituto Federal, a gente quando leva uma poesia e tal,
vê que tem estudantes que tem... Porque o que eu falava para a Vera é o seguinte, Rodrigo. Muitos daqueles já se identificam. Ah, professor, eu escrevo, a senhora não quer ver? Mas no universo, às vezes, de 160 alunos, tu tem muito mais do que aquele que se identificou. Tu tem outros que, tendo uma oportunidade, tu vai conseguir olhar e dizer, ó, esse aqui produz. E aí, quando o Ricardo foi fazer uma oficina lá, que ele foi fazer uma oficina de poesia para os meus alunos, eles, eles chamam a gente existe autor vivo, né? Então tem essa coisa da presença, do contato com o autor. Tu encontrou algo, nesses anos de festival e no que tu tem organizado, tu teve contato com esses autores novos, com estudantes que escrevem? Sim, não, tem muito contato. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa grande vantagem de ter o Assis Brasil aqui, né? Então, o movimento de oficinas de escrita criativa aqui no Rio Grande do Sul é fortíssimo. Então, se eu abrir a porta aqui, eu vou passar por 3 ou 4 escritores. A gente diz que aqui no Bonfim a gente anda esbarrando de escritor e tem de todos esses perfis, tá? Vai ter o Samir Machado de Machado, a Luísa Geiser, autores de editora nacional, como Companhia das Letras, Alfaguara, enfim, Rocco e Todavia. E a gente vai ter as pessoas, tipo, por exemplo, na edição do ano passado eu levei a Luísa Casanova lá para Bagé. Ela já está com o livro dela escrito, mas ainda não foi publicado. Então, tipo, aqui se tem espaço. O João, ele lançou o primeiro livro dele de poesia esse ano. Também estava programado para o Fest Fronteira desse ano, que ficou para o ano que vem, assim como o Davi Kotek, que são todos jovens autores, muito jovens e produzindo livros muito bons. E aqui a gente tem todo um cenário de sarau, que eu sei que tem no Brasil inteiro, tem muito sarau, tem muito evento literário, onde o jovem escritor tem voz e tem espaço. Eu mesmo lancei meu livro em 2017, não era ninguém de Porto Alegre me conhecia, assim, eu era só uma pessoa que ia em todos os eventos literários por gostar, mas não falava com nenhum dos escritores até por não conhecê-los. Só que no momento que eu lancei meu livro, conversei com um, conversei com outro, o espaço me foi aberto, as mesas me foram abertas, todos vieram conversar comigo, alguns compraram livros, outros leram, a Gabi chegou, outros leram. Então, tipo, aqui há um espaço, só que a minha dica, assim, tipo, minha dica não, mas o escritor tem que ser o protagonista da sua história. Então, tipo, o jovem vai ter opção, vai ter espaço aqui em Porto Alegre, nos eventos. O Festival, então, o que bota de gente nova a participar, e ver que São Paulo tem a balada literária organizada pelo Marcelino, enfim, a gente não conhece todos os festivais do mundo, mas tem muita coisa. O Sarau da Copernic, do Sérgio Vaz. Mesmo esse jovem que não publicou nada ainda, mas tem internet, tem um monte de coisa. Esse escritor precisa tentar ser protagonista dessa história. Não ficar esperando, nenhuma editora me aceita, ninguém leu meu livro, eu mando e o jornalista não me responda. Gente, tá tudo na tua mão. Um celular faz tudo hoje em dia. Eu fiz sozinho, com o meu celular, o book trailer do meu livro novo. É só vocês entrarem aqui no meu Instagram depois para ver. Tá super bem produzido. Por aqui eu faço todas as artes das minhas coisas, eu não terceirizo para ninguém. Faço um canal no YouTube, para não sei o quê. Lancei meus livros de forma independente, depois é que agora tem uma editora. Mas o Andarilhos ali de 2017 foi autopublicação, a gente pagou para conseguir publicar. E se tu não tem como pagar, eu não tenho dinheiro bom, mas a gente tem as ferramentas de crowdfunding, me chama aí. Eu, por exemplo... Eu dou uma aula de como usar o Catarse, então, né? Eu publiquei o livro da minha tese, né? E aí, na época, foi financiamento coletivo. Então, não foi o Catarse, foi o outro. Foi o Kikante. Então, o que acontece? Espaço tem... tu mesmo deve estar dando espaço para um monte de gente aí, mas o que precisa é o escritor entender que ele não está mais no século passado. Aquele escritor isolado, aquele escritor que não gosta de falar com as pessoas, aquele escritor que tinha um agente e uma editora para fazer tudo para ele, não existe mais. Aí, esse pessoal mais velho, que tem sua importância, tem alguns que até não estão mais conseguindo sair pelas editoras grandes. Então, a gente precisa, para esses aí, políticas públicas, a gente precisa de editais, porque a gente não pode perder, sei lá, o Mutarelli, que é um cara de um talento gigantesco e que estava fazendo posts no ano passado dizendo que estava quebrado. Porque talvez ele não tenha uma venda tão expressiva ou um contato com o público tão expressivo, mas são autores que precisam estar produzindo, precisam estar escrevendo. Então, aí a gente precisava de políticas governamentais. Rodrigo, aí tu falar nisso... tu falar nisso é interessante, porque eu dizia para a Vera justamente isso, né? Aí se faz um festival, por exemplo, vai acabar, vai cair, viu? Eu volto para a gente terminar, tá? Vou encerrar aqui, peraí. Ih, tá travado. Eu vou deixar ele cair e aí a gente volta, tá?
Tem 18 segundos. Hoje está travando tudo, tá um problema. Ah, a internet tá difícil. Então, tu pode... Hoje eu não vou conseguir salvar. Hoje eu não vou conseguir salvar a conversa, provavelmente. Quem não viu, não viu, porque tá difícil. Mas depois a gente faz outra depois que tu lê o meu livro novo.